Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu espero que seja de manhã, principalmente para meus alunos aí do Google Classroom que estejam no horário de aula assistindo esse vídeo. Bom, dando continuidade aí aos vídeos que nós estamos fazendo sobre o continente africano, hoje a gente vai falar um pouco de colonialismo, neocolonialismo e a independência do continente africano. Bom, tanto o processo de colonização da África quanto de descolonização foram impactantes para as várias nações africanas. A gente tem que entender, né? A África é um continente gigantesco, hoje é o continente com o maior número de países, são 54 países diferentes e inúmeras tribos, muitos grupos étnicos díspares dentro do continente africano. Muitos grupos mesmo, que depois que houve a descolonização, muitos deles acabaram ficando no mesmo território quando tornaram-se independentes, né, da descolonização. O que gerou conflitos entre grupos étnicos que já eram rivais anteriormente, porque a partilha da África feita pelos europeus não levou em consideração as diferenças étnicas. Para você ter uma ideia, os inúmeros conflitos que nós observamos hoje dentro do continente africano, muitos deles se devem justamente a gente ter grupos étnicos rivais dentro de um mesmo território. E olha o nosso erro quando nós pensamos em África como uma coisa só, enquanto lá existem diversos conflitos justamente pelas diferenças desses grupos étnicos. Bom, um dos fatores principais para a dependência econômica e política dos países do continente africano estão intimamente ligadas aos períodos justamente tanto de colonização quanto de descolonização. Porque o continente africano foi justamente o território que mais tempo ficou sob julgo colonizador. A gente deve lembrar aí que eu vou falar aqui mais de uma colonização moderna, recente, que teve início no século XV e que perdurou até o século XX, tá? Muitos países africanos eles só vieram a se tornar independentes depois de Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945. Então, é a região de maior período colonial do mundo e entendemos esse período do século XV ao século XX de colonização recente, como eu estava falando. Porque a região mediterrânea do continente ela chegou a ser colonizada anteriormente por gregos, romanos e outras forças militares ao longo da história. Você tem uma ideia, quando a gente fala de Cleópatra lá no Egito, que o Egito está lá no continente africano, a Cleópatra mais famosa, porque a gente teve mais de uma, é descendente de grego, pra você ter uma ideia. A Cleópatra mais famosa, que o pessoal faz filmes e fala sobre ela e os casos que ela teve com imperadores romanos, sabe? Então, no início da colonização moderna, da recente, dessa do século XV até o século XX, e em todo o período escravista, as potências europeias elas negociavam aí eu estou colocando a imagem, né, finalmente, chegando aí na parte da imagem, com reis e chefes de tribos locais. Alguns escravizados, em troca de produtos, no caso esses reis, esses líderes tribais, eles trocavam alguns escravizados por produtos manufaturados. A gente está falando de um lugar que a gente tem tribos rivais. Então, quando uma tribo era derrotada, era comum ali a gente ter esse processo de escravatura, que aconteceu no mundo inteiro, basicamente. O derrotado geralmente era trazido como escravo. O próprio Império Romano, quando você vê aqueles filmes de gladiador, tal, os gladiadores nada mais é do que escravos que lutavam para divertimento do público. Só que cada local tinha essa visão de escravidão de maneira diferente. Então, no caso do continente africano,
aquele que era escravizado porque foi derrotado em batalha, ele continuava, obviamente, com o olhar sobre ele que ele ainda era um ser humano, né? Ainda era uma pessoa, só que é um derrotado de guerra. Então, quando a gente tem a escravatura por parte dos europeus, temos a justificativa dessa escravatura no preconceito racial, onde é colocado o africano, o negro africano, como alguém inferior ao branco europeu. E aí justifica-se isso na, na ideia do europeu. Aí a gente vai ter também até uma base cristã que vai estar falando, comentando lá, colocando que o negro nem alma tinha, não era para ser considerado um ser humano, então ele podia ser negociado, vendido, feito tudo de tudo quanto é diferente maneira com ele. Mas enfim, nesse período então a gente vai ter os escravizados. A gente não considera a África como uma unidade, tá? Que aí a gente tem aquele papo de os próprios negros se escravizavam, cara. O negro africano, acho que o termo negro nem não era usado entre os africanos, né? Eles eram gente, um humano, o outro humano. Eram pessoas, ninguém se identificava por negro ou coisa do tipo. Isso foi prática do europeu. Você é diferente porque a tua cor de pele é negro, você é preto. E foi sendo utilizado isso como maneira pejorativa. Mas ninguém se identificava isso. Essa terminologia não existia. Então eram tribos rivais, eram grupos rivais, como aconteceu no mundo inteiro. E aí, esses grupos rivais, quando entraram em contato com os europeus, os vencedores, esses líderes e reis de chefes de tribos, não vendiam o seu povo, vendiam o povo que eles venceram. Então não tem essa de África ser uma unidade, e o negro se escravizava e blá blá blá. Não, a gente tem conflito até hoje justamente porque não se consideram os mesmos. As pessoas não se consideram do mesmo grupo étnico, tem crenças, culturas, negócio, tudo diferente. O brasileiro não é igual ao argentino em termos de cultura, em termos de língua, em termos de um monte de coisas. Dentro do Brasil mesmo, as regiões brasileiras, os estados brasileiros, às vezes até cidades têm muitas diferenças, cara. No Rio de Janeiro mesmo, tem a área que vai chamar pipa de pipa e outro de cafifa. É um exemplo pequeno. Mas é porque é um exemplo pequeno porque está dentro do mesmo estado, dentro do mesmo país. A cultura que a gente encontra no Nordeste brasileiro não é igual ao do Sul do país, que não é igual ao do Sudeste, que também não é igual ao do Norte. Temos lá aspectos culturais únicos nessas regiões do mesmo país, o que dirá de países diferentes. Agora imagina o continente africano com milhares de tribos diferentes, igual aos nossos índios aqui, que tinham também línguas diferentes, crenças diferentes. Enfim, após a derrocada da expansão marítima, devido à dominação islâmica do mar Mediterrâneo, a África era a principal fonte de matéria-prima e de mão de obra escravizada para a Europa, além de ser a principal rota de caminho para a Índia, para as Índias na Ásia. Finalmente eu posso passar a imagem aqui. Aqui eu tenho, então, os grupos europeus e quais as áreas que eles dominaram. Você pode perceber aí que o grupo que mais dominou áreas na África é a França. Se eu não me engano, recentemente eu cheguei a ler que a língua mais falada no continente africano é justamente o francês. Então eu tenho justamente essas línguas aí sendo faladas no continente africano. Eu tenho inglês, eu tenho francês, eu tenho português, sendo faladas em diversas áreas, porque justamente essas áreas foram colonizadas por esses grupos europeus aí. E aí você está vendo aí um mapa mostrando mais ou menos. Lógico que isso daí foi variando ao longo do tempo, tá? Porque com o tempo aí a colonização ela foi trocando aí já é descolonização. Deixa eu voltar aqui porque eu não terminei de falar. As colônias de exploração, então a África foi igual à América Latina, colônia de exploração. Então ali eram colocadas enormes propriedades monocultoras que abasteciam a Europa, o mercado externo, e utilizavam a mão de obra escrava
Espero que os latidos lá de fora não estejam atrapalhando aqui. Meu cachorro, o cachorro de rua lá tá complicado. Então, são 10 da noite que eu tô gravando isso e, bom, não dá pra me dar uns gritos com o cachorro. Se tiver pegando aqui, desculpa. Então, o que eu tava falando? Os cachorros me atrapalharam mesmo. Então, a África, então, era a principal fonte de matéria-prima. As colônias de exploração que eu estava falando, tá? Eram grandes propriedades, monoculturas, ou seja, utilizavam um único tipo de matéria, de plantio, de cultivo, de cultura, né? De agricultura e cultura, que era enviada para o mercado externo, utilizava mão de obra escrava e é bem diferente do que a gente conhece como colônia de povoamento, que foi lá nos Estados Unidos e no continente americano. Então aqui é o que está acontecendo na África. Então as colônias de exploração foram um resultado para a expansão territorial das nações europeias e a acumulação de capital primitivo advindo da mineração e da produção agrícola em regime de plantation. Então plantation, que ainda a gente vai encontrar no continente africano, é justamente isso aí, é o tipo de cultura da colônia de exploração. Grandes propriedades monocultoras para abastecer o mercado externo, plantando um único tipo de cultivo, que é o cultivo que o mercado externo quer. O que gera até fome para o país onde isso está sendo produzido, porque as melhores terras e a maior quantidade dessas terras vai ser utilizada para a produção de um alimento que não fica dentro do país. Então, no continente africano, não é que não estejamos tendo produção alimentícia capaz de alimentar toda a população. Porque a gente falou em outro vídeo aí sobre a regionalização da África, a gente falou que dentro da África subsaariana a gente vai encontrar os maiores bolsões de pobreza do mundo. E muitos desses países vão estar abaixo da linha de pobreza. Assim sendo, a gente vai ter fome. E mas falta comida? Não, não falta comida. A gente não tem uma produção adequada para todo mundo, mas o nosso mundo, cara, eu acho que ele tem capacidade para alimentar 3 vezes a população do nosso planeta. A produção, a tecnologia aumentou de uma maneira gritante. Só que a gente ainda tem a desigualdade da distribuição de renda e das riquezas do mundo, onde a gente vai ter uma pessoa muito abastada, cara, milionário, bilionário, é um patamar econômico, cara, de acúmulo de riquezas gigantesco, onde eu tenho milhares de famílias em uma situação precária e uma família com poucas dezenas de famílias com um acúmulo de riquezas gigantesco, monstruoso, que alimentaria essas famílias todas. Cara, meu cachorro tá chato. Bom, o desenvolvimento econômico interno para algumas nações africanas só veio a partir da democratização do sistema político na metade do século XX, quando a gente começa a ter a descolonização. Apenas 2 países não foram colonizados na África. A Etiópia, devido ao clima muito árido e vulcânico, e a Libéria, que é formada por escravos libertos vindos dos Estados Unidos. Aqui, então, temos um mapa de descolonização. Então, vamos lá. Eu ainda vou voltar na parte de colonização, quando a gente for falar de Conferência de Berlim e da partilha da África. Bom, o processo de independência das nações africanas só vai acontecer no período que antecede a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1940 a 1945. Eu falei lá no início do vídeo, mas é a maioria dos países que vai se tornar independente somente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o processo ele vai começar em 1910, com a África do Sul, após a revisão dos territórios dominados pelo Reino Unido. A África do Sul, colônia inglesa, fala inglês lá, e o Egito em 1922, com a decisão unilateral de independência dos britânicos. Obtiveram sua independência antes da década de 1950. As demais nações a gente vai ter tudo depois. O último país a alcançar a independência já na década de 1990 foram a Namíbia
e a Eritreia. E a gente tem em 2005 a formação do Sudão do Sul, que conquistou sua independência do Sudão. Depois de, justamente, que a gente estava falando, décadas de conflitos. Partilha da África. Agora a gente vai voltar um pouquinho, tá? Devido à expansão e à maquinofatura industrial europeia, as potências europeias passaram a explorar mais o território africano para alcançar um número maior de colônias dentro do continente. A maioria das colônias se encontrava no litoral, certo? Nesse período, no século XVII, em busca de novas terras, novas potências emergem diante da dominação de novas terras, como a Alemanha, como a Bélgica, a Itália. Nesse período ocorre a Conferência de Berlim, tá? Que ocorre lá em 1884, que dá, de fato, início à chamada Corrida da África. Essa conferência impõe regras para os países europeus para a dominação e partilha do território africano. Os países europeus foram se sentar para decidir quem ficaria com o quê, como seria dividido o continente africano. Olha como é que é a coisa. A gente tem um continente, tem pessoas morando lá, mas quem decide o que vai ser explorado, o que é de quem, o que vai ser feito, é os europeus colonizadores. Por isso que eu falei que grande parte da pobreza que a gente vai encontrar hoje dentro da África se deve a um histórico de colonização. Essa conferência impõe, então, essas regras para a dominação e partilha do território africano pelas potências europeias para que uma não invadisse o território da outra. Então tá aí, ó. A Conferência de Berlim aconteceu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 e delimitou regras e acordos durante a ocupação do continente africano pelos países europeus. Também é conhecido como Partilha da África. Esse evento oficializou o que a gente vai chamar de neo-novo colonialismo, que resultou na extensa exploração econômica de colônias africanas pelos países europeus. Então a Conferência de Berlim foi resultado do surto neocolonialista. Surto aí que eu estou falando porque os países europeus falaram, vamos colonizar tudo de novo, vamos explorar de uma maneira mais vigorosa ali o continente africano, porque a gente está evoluindo industrialmente. A gente está passando pela segunda revolução industrial, um desenvolvimento tecnológico gigantesco, que a gente vai precisar de matéria-prima para poder aquecer essas indústrias. Esse crescimento tecnológico, então, promoveu avanços na produção de energia, na química, no desenvolvimento dos meios de transporte. E aí a gente vai precisar de matéria-prima e vamos fazer o quê? Sugar da nossa colônia lá na África. Então, à medida que o capitalismo sofria transformações a partir desse desenvolvimento tecnológico, surgiu então como necessidade o impulso imperialista para dar continuidade no processo exploratório de matérias-primas e de obtenção de novos mercados consumidores. Os continentes africano e asiático então apareceram, né? E então, como alvo da ambição das potências industrializadas europeias, os europeus vão cair em cima aí, porque esse período a gente vai chamar de descolonização não só africana depois mais tarde, que não só descolonização africana vai acontecer, também vai estar acontecendo descolonização asiática. A gente pode até combinar de estar fazendo mal sobre descolonização afroasiática, para você ter uma ideia. Então, Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi iniciada por Portugal. Porém, os alemães realizaram entre novembro, como a gente viu, e fevereiro de 84 e 85, 1800, sob a liderança do chanceler alemão Otto von Bismarck, e esse evento reuniu 14 potências europeias na época para dividir o continente africano entre eles. Então, inicialmente foi proposto por Portugal o mapa cor-de-rosa. Que bagulhada foi essa? Ele sugeria a criação de um domínio que unificasse de leste a oeste dois dos territórios portugueses ali dentro do território africano, que é Angola e Moçambique. Então, pegar Angola e Moçambique, tudo que tem no meio, fazer uma ligação e formar esse mapa cor-de-rosa pertencente a Portugal. O Reino Unido, lá a Inglaterra, chegou e falou, porra, esquece isso daí, vai dar ruim, e pressionou Portugal a esquecer isso daí. Foi, de fato, o que aconteceu.
Bom, além disso, foi debatido também, dentro dessas várias reuniões que eles tiveram dentro da Conferência de Berlim, a questão do domínio de determinadas regiões do Congo ocupadas pelos belgas. A Conferência de Berlim também determinou que os rios Níger e Congo seriam de livre navegação, então qualquer um dos países europeus podia navegar à vontade ali. E por fim foram determinados em parte os territórios que seriam ocupados e divididos na África de forma que melhor agradasse os países europeus, né? Então eles foram dividindo ali de uma maneira que mais agradava a eles aí. Então a gente vai ter esse processo aí durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 1918, cerca de, para você ter uma ideia, 90% do território africano estava sob domínio europeu. Entretanto, o domínio europeu trouxe mais conflitos ainda dentro dos países colonizados, justamente o território, países não, né? Ainda não, a gente não tem país ainda. Dos territórios colonizados, justamente por conta da partilha cartesiana que não estabeleceu, eles pensaram neles, eram os interesses europeus. Eles não pensaram nos povos africanos que estavam ali em diferenças étnicas, diferenças religiosas, entre os vários grupos étnicos diferentes dentro do continente africano. Então esse grupo separou, essa partilha, essa divisão, separou tribos e clãs de mesma cultura e juntou no mesmo território clãs e grupos rivais, agravando conflitos étnicos e culturais no continente africano que vão permanecer até os dias de hoje, muitos deles. O processo de independência, então, das nações africanas só vai acontecer no período que, como a gente falou, antecede a Segunda Guerra Mundial em 1910-1922, que é, no caso, a África do Sul e o Egito, e depois começamos a ter a independência depois de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 45. Bom, a gente também vai ter a fundação dentro da África da ideia do panafricanismo. Um dos fundadores do panafricanismo é Kwame Nkrumah, que nasceu em 1909, morreu lá em 1972. Kwame Nkrumah, ele nasceu em Gana e ele foi conhecido pela luta panafricanista, tendo levado Gana à independência. Foi depois de 50, lá em 1957, se tornando a primeira a ocupar o cargo de primeiro-ministro e também de presidente de Gana. O que é o panafricanismo aí, cujo o Kwame Nkrumah é um dos fundadores? Aí a imagem aí do Kwame Nkrumah. Bom, a colonização da maioria dos países africanos não foi pacífica e nem instantânea, tá? O processo de descolonização foi lento, foi gradual e teve guerrilha armada para que isso acontecesse em muitos casos, como nas colônias que foram de Portugal, por exemplo, e algumas colônias francesas. Em outros países, a gente não teve briga assim nessa guerrilha, a gente teve referendo popular. Na África ainda existem países com possessões territoriais que pertencem à Europa, como no Marrocos, pela Espanha, e nas ilhas Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, que pertencem ao Reino Unido. Bom, vamos lá. O processo de descolonização africano, porém, todavia, entretanto mais, não chegou a diminuir tanto assim o poder europeu, o poder branco, em cima do domínio branco em cima das nações africanas. A democratização, juntamente com a corrupção de partidos políticos ali, a gente vai encontrar dentro da África subsaariana, principalmente, que é os maiores bolsões de pobreza do mundo, também um índice de corrupção altíssimo entre os políticos. E o modelo autoritário, eles basicamente, os acordos que esses líderes políticos mantiveram com os europeus, basicamente mantiveram o domínio branco sobre os diversos países africanos. E os desígnios, as coisas que a Europa quer que sigam, se mantêm no poder por alguns anos após mesmo a democratização desses países. Na África do Sul, a gente teve, durante muito tempo, por exemplo, a política segregacionista do apartheid, que significa justamente separação, onde a minoria branca mantinha-se todos os poderes políticos e a maioria negra
não podia, às vezes, votar, tinha áreas, espaços que eles não podiam estar ocupando, praças que eles não podiam ir. Era separação mesmo, separava negro e branco num regime, sob um regime que, cara, era horrível. A população negra sofria, não tinha casamento entre brancos e negros, enfim. A maior parte dos direitos políticos eram pertencentes aos brancos. E a gente vai ver isso com calma quando a gente vai falando de África do Sul e Apartheid. Hoje, em muitos países da África, monumentos foram erguidos na lembrança dos percussores da independência. Logicamente, visando a criação de pontos turísticos. Meu dedão aí está aparecendo porque a gente vai estar encerrando aí essa aula de hoje. E se você assistiu esse vídeo até agora, digita aí embaixo Pan-Africanismo. E até o próximo vídeo, gente. Valeu!